A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? A gente passa a se encontrar a partir de agora aqui nos canais 26 e 526 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha e pelas redes sociais para todo mundo com a nossa entrevista do dia. O telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV. A TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha e também na região. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta, ligue 54 3698 1103. E também CSG. CSG, qual o teu jeito de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Descobre em www.csg.com.br o jeito que mais combina contigo. Hoje a nossa entrevista do dia vai falar sobre política, mas a boa política, a política nova também, a política de propósitos e a política que valoriza o cidadão, onde o cidadão é o centro de tudo. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Serra, acompanhado pelo nosso vereador aqui do município de Farroupilha, o vereador Darlan de Jesus do PL, o colega dele, da vereança do município de Erechim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Rony Gabriel, é nosso convidado, um fenômeno que vem despontando na política gaúcha e que tem milhares de seguidores em suas redes sociais. Ele já tem sido comparado também por segmentos da imprensa como o Nicolas Ferreira do Rio Grande do Sul. Eu li matéria sobre isso também. Bom, quero te receber aqui, Rony, vereador de Erechim, bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, Leandro. Olá, pessoal da TV Serra. Fico muito feliz de estar aqui em Farroupilha, principalmente bem acompanhado aí do Darlan, que faz um excelente trabalho aqui na cidade. Com certeza. Quero cumprimentar o Darlan de Jesus também, nosso vereador do PL aqui em Farroupilha. Darlan, bem-vindo, tudo bem? Tudo certo, Damati. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder contar com o teu trabalho, com a tua audiência, então sempre nos ajudando, né? E hoje recebendo meu grande amigo Rony aqui, para que, se Deus quiser, aí vai ser o nosso futuro deputado federal. Já é pré-candidato a deputado federal. Mas vocês dois têm uma caminhada que é muito parecida num determinado momento. Os dois ainda não completaram um ano de vereador. Nem o Darlan aqui em Farroupilha, que é vereador de primeira viagem, como a gente diz, e nem o Rony lá no município de Erechim. Como é que vocês se conheceram, Darlan? Então, eu fui convidado, né, pelo Rony para participar de um grupo, né, o Direito RS, no qual... Direito RS. Exatamente, era presidente, então, para compor, né, é uma nova política com novas pessoas, né, então, para que a gente pudesse mostrar de fato, né, que ideias novas podem sim ser efetivas na nossa cidade, né, e na nossa comunidade. Então, é um rosto novo, né, então ideias novas que ajudam muito. Né? Esse grupo nos fortaleceu demais. Esse convite surgiu depois da eleição, antes da eleição? Antes da eleição. Antes da eleição. Faz o que, Rony? Foi um ano antes da eleição, pelo menos. Né? Faz uns 2 anos isso aí já. Sim. Então, assim, para mim foi uma oportunidade incrível, né, onde eu acabei aprendendo muito com o Rony e com outras pessoas do grupo ali, outros vereadores, enfim, né, o pessoal que já tinha uma caminhada, então a gente conseguiu estar trocando umas ideias
bem bacanas. E de lá para cá, muita afinidade, muita caminhada já juntos. Exatamente. Então a gente costuma fazer aquele copia e cola, né? Sim. Então o que deu certo lá pode dar certo aqui e vice-versa. Então essa é a ideia, né? A gente pegar essas ideias boas e poder colocar na nossa cidade. E agora, então, aqui por Farroupilha, algumas horas, você fazendo um roteiro também como vereador de Erechim, né? Exatamente. Então, dando uma volta aí na rádio, TV, algumas empresas aí também. Com certeza. Bom, Rony, me fala um pouquinho também da tua caminhada na política, enfim, você é vereador de primeiro mandato no município de Erechim, mas já tem uma vivência na política há alguns anos. Eu quero começar um pouquinho lá atrás. Quando é que começou aquele despertar para a política? Muito jovem, pelo jeito. A política para mim foi propósito, né? Foi propósito porque eu entrei na faculdade, né? Sou formado em Direito, quase concluí Economia, não concluí Economia. É advogado, então. Isso, por causa da pandemia, né? Então acabei não concluindo, espero concluir, mas sabe, política acabou aflorando tanto que a gente não tem mais tanto tempo, além dos 2 filhos que eu tive nos últimos 3 anos. Então, correria do dia a dia. Então, eu sou cristão, sou casado, sou pai, né? Sou formado em Direito. E a política já havia concorrido uma vez, né, no município de Erechim, foi um dos mais votados, com 800 votos lá, e acabei ficando fora por causa da legenda, né, o sistema político de legendas que acabou me deixando fora. Posteriormente a isso, a gente continuou trabalhando, principalmente nas redes sociais, e teve essa explosão por causa de opiniões fortes, manter a coerência, manter aí os princípios, né, que me trouxeram para a política, que é Deus, Pátria, Família, Liberdade. Eu sou de direita, né, eu acho que acaba ficando óbvio pelas frases que eu falo aqui e por ser cristão. E aí eu concorri nessa última eleição na cidade de Erechim e me tornei um dos vereadores mais votados da história lá em Erechim. E a partir disso, com o trabalho, com o que a gente vem construindo, houve uma explosão maior ainda nas redes sociais, onde hoje a gente já tem em torno de 2 milhões de seguidores nas redes. 2 milhões de seguidores? 2 milhões de seguidores. Aliás, o Instagram que domina? Eu domino. No Instagram eu tenho 940 mil seguidores. Eu ganho em média de 2, 3 mil seguidores por dia. Por dia? Por dia. Meus Esse vídeos... crescimento é chamado de um crescimento vegetativo, orgânico? É tudo orgânico. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Nunca patrocinei nada no meu Instagram. Não. Porque acontece? É adesão por adesão. O pessoal se identifica, né? O pessoal de rede social, e eu só falo de política, eu ensino sobre a política, eu mostro os bastidores da política, eu mostro o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer. Eu falo o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é esquerda, mostro que lado que a gente defende, tento abrir os olhos da população por algumas questões e a gente tenta abrir os olhos, principalmente da juventude, né, do pessoal, do que é política séria, do que dá para fazer de sério, do que dá para fazer de bom dentro da política. A chamada boa política, né? A boa política, exatamente. A política do bem. E de princípios, né? De princípios que você... Tem muita gente que acredita que se você entrar para a política, todo mundo que entra para a política acaba se corrompendo, e a gente está mostrando que não. A gente está mostrando que é possível, a partir dos princípios que você defende, você tomar suas decisões na política. Então, em meio a tudo isso, falando de política nacional, municipal, estadual, houve esse crescimento. 60 milhões de visualizações por mês, mais ou menos, eu tenho nas minhas 3 principais redes, que é o Facebook, o TikTok e o Instagram, que é a maior delas, e também o YouTube. Certo. Bom, nessa caminhada, é uma caminhada meteórica, vamos dizer assim, na política, uma ascensão muito grande. Fico imaginando o número de seguidores por dia. Não é brincadeira. É um número bem expressivo, assim, houve essa explosão. Porque o que acontece? A população, eu entendo que a maioria da população brasileira é de direita e não sabe. A maioria da população brasileira é conservadora e não sabe. A maioria da população brasileira, é só você ver o número de cristãos... Adormecida, talvez? Não é que é adormecida, é porque a política, quando você diz que o bom político e o mau político são tudo a mesma coisa, você só beneficia o mau político. Ou seja, você tem o bom político aqui em cima, o mau político aqui embaixo. Todo político é igual. Você equilibra os dois. E quando você equilibra os dois, aquele que dá benefício leva. Vou te dar um Bolsa Família, vou te dar um Bolsa isso, vou te dar um Bolsa aquilo. Ele acaba levando os votos, porque você acaba equilibrando aquilo lá. Então, o bom político ele tem que trabalhar 2, 3 vezes mais, mesmo assim, e trabalhar ainda com a pecha de que é um mau político, de que pode ser corrupto, de que pode ser... Entende? Então, a gente mostra exatamente o contrário. E por que eu digo que a maioria da população brasileira? A maioria da população é cristã, a maioria da população é contra o aborto, a maioria da população é contra a legalização das drogas, a maioria da população apoia, né, o trabalho que foi feito pela polícia no Rio de Janeiro, gostaria que fosse feito em todos os estados, algumas pesquisas trouxeram isso. A maioria da população não quer saber de bandidagem, a maioria, entende? Ideologia de gênero, por exemplo, que é algo que a gente é contra, a maioria da população também é contra. Então, quando a gente começa a mostrar,
esse espectro político defende isso, esse espectro político defende aquilo, e você mostra as formas de não somente criticar, mas como resolver isso, aí os seguidores vêm, né? O pessoal começa a entender que a gente está fazendo um trabalho sério. O que está faltando, talvez, para o cidadão brasileiro é essa comparação mais clara do que é a boa política e a política não é boa, em outras palavras? Falta isso na tua visão? Não, é muito simples, porque acaba virando um efeito dominó. O que é o efeito dominó? Você pega a esquerda, isso são falas do próprio Lula, por exemplo, e eu faço uma crítica direta a ele, assim, quanto a isso. Ele mesmo fala, a população, quando começa a ganhar um pouquinho mais, deixa de votar no PT, deixa de votar na esquerda. A população, quando tem menores índices de conhecimento, de escolaridade, mais vota no PT. Ou seja, quando o produto que faz você ganhar voto é o analfabetismo e é a renda baixa, você não vai querer acabar com o pobre, você vai querer multiplicá-los, porque isso te garante no poder. E aí, por que cria o efeito dominó? Quanto menos pessoas esclarecidas, mais políticos conseguem dominar as massas. Então você não investe na educação, ou você faz um jogo onde você investe na educação no ensino superior. É um jogo de faz conta. Exato, você vai lá, investe no curso de Sociologia, Filosofia e História. Esses cursos vão fazer o quê? Vão doutrinar esses alunos que vão dar aula para os nossos filhos nas escolas, e assim você vai formando várias pessoas que têm um diploma, mas não conseguem nem exercer a profissão se não for através de um serviço público. E esse serviço público vai dando continuidade, essas pessoas não têm uma noção básica de economia, não sabem como funciona a inflação, não sabem como funciona o sistema político de fato, não sabem nem que quando ela vota numa pessoa, ela está votando numa legenda. Ou seja, essas coisas básicas não são ensinadas dentro da escola. Então, quanto mais pessoas elas vão ficando ignorantes dentro de uma bolha, mais você tem dificuldade de fazer essa diferenciação. E quanto mais pessoas estão lá assistindo a Anitta, atrás do trio elétrico da Ivete Sangalo, se perdendo em coisas supérfluas, que é o tal do pão e circo, menos elas vão se interessar pela política boa. É por isso que a direita domina mais pelas redes sociais, porque se depender geralmente da mídia tradicional, diferente de vocês, que fazem um excelente trabalho... Eu ia chegar nesse ponto. É bom deixar claro. As pessoas vão continuar ali manipuladas assim, e ficam mais fácil de votar nesses políticos ruins fazendo esse equilíbrio. Eu só quero fazer um parênteses, né? O Rony fala da questão da mídia aqui, e eu preciso fazer uma meia-culpa. Talvez, eu acho que eu não faço isso, mas enfim, está aqui o Darlan, que pode testemunhar ou não. Mas a grande mídia no Brasil, infelizmente, toma um partido político e trabalha em cima daquilo. Não fala nada, é aquilo. Ou seja, tem aquele ditado que diz assim, uma mentira várias vezes contada, ela passa a ter status de verdade. Né? Então a mídia também ela acaba, não digo doutrinando, mas conduzindo, induzindo, persuadindo uma determinada camada da população brasileira, sobretudo quem talvez não tenha aquele grau de escolaridade, aquela capacidade de discernimento, de ver além. Eu consigo ver um pouquinho além nesse sentido. Tem uma pesquisa recente que mostra que ainda 68% dos brasileiros se informa pela TV aberta. Sim. Ou seja, aquilo que passa na Globo acaba se tornando verdade. Sim. Entende? A Globo disse, é verdade. A gente sabe mentira. Perfeito. E a gente sabe o quanto que a Globo recebe de dinheiro público do governo que lá está posto para falar aquilo que o governo quer e aquilo que agrade o governo. Então, a gente está sendo enganado com o nosso próprio dinheiro. Sim. É isso que acontece. Infelizmente, é uma verdade que acontece. E as redes sociais, por isso esse crescimento nas redes sociais. Porque você já imaginou, se todo mundo tivesse acesso à internet, todo mundo tivesse acesso a todas as informações, se todo mundo buscasse as informações e tivesse interesse, você imaginou o que aconteceria com a Globo? Você já imaginou o que aconteceria com a esquerda? Você já imaginou o que aconteceria com os políticos ruins, os políticos que roubam? Por isso querem tanto regulamentar a internet. Porque na internet você chega lá e diz, tem uma coisa errada ali, isso viraliza, isso as pessoas acabam tomando, peraí, quero olhar para lá. E enquanto a mídia é comprada e manipulada, ela te faz olhar exatamente para onde eles querem te fazer olhar. E a internet não, ela te abre. Exato. E a gente estava conversando hoje também sobre, talvez eu e o Rony, se fosse há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não ia estar aqui hoje. Exato. Não estaria na política. Assim, exatamente. Então a rede social hoje, para nós, é uma excelente ferramenta para poder entregar a informação correta. Né? Por exemplo, hoje, se a gente depender de um canal apenas para mostrar o trabalho, infelizmente a gente não vai conseguir, né? Porque a grande parte da mídia ela é comprada. Então, a rede social a gente consegue colocar, projetos legais, indicações legais, o trabalho que é feito na rua, muitas vezes, né, que as pessoas não conseguem enxergar. Então, a rede social
para mim e para o Rony, é uma ferramenta fundamental, né? Então, eu acredito que se fosse há 20 anos atrás, talvez nós jamais estaremos aqui. Exato. Eu quero voltar nesse assunto depois, mas me chamou a atenção uma frase aqui dita pelo vereador Rony Gabriel: eu quero ensinar sobre política. Ele falou isso. O que é esse teu ensinamento sobre política? Eu sei que um pouquinho você já falou, mas aprofunda um pouco mais isso. O que acontece? As pessoas elas não têm conceitos reais do que é a política e da importância dela. A política está em tudo, né? Exato. A primeira coisa que a gente tem que fazer é não demonizar a política. Né? Aquela coisa, né? As igrejas fizeram isso há muito tempo. A política é do diabo. O diabo diz, então me dá que é minha mesmo. Ele tomou. Não pode acontecer isso. Quando a gente fala de direita e esquerda, a gente vê que a esquerda... o militante de esquerda, o político de esquerda, todos surgem de quê? Movimentos estudantis. Desses movimentos estudantis, eles vão ali nas universidades, ficam 10 anos lá militando, fumando maconha, sei lá o que eles ficam fazendo, até virarem políticos e são votados. Enfim, tem toda essa carreira. A direita não fazia isso. A direita, o que o cara da direita está fazendo? Ele está trabalhando, ou ele está buscando empreender, ele está buscando cuidar da sua família, educar seus filhos, e nunca se preocupou de fato com a política, com aquilo que é público, apenas trabalhando para pagar seus impostos. Desde 2018, principalmente após a eleição do Bolsonaro, o surgimento de Jair Bolsonaro, a gente teve um olhar para a direita. A gente teve jovens se interessando pela política e adentrando na política e vendo, não, o caminho que a gente quer seguir é da direita. Então hoje a gente tem uma quantidade muito grande de jovens que ele chega e diz, peraí, eu não quero fazer política pichando o muro. Eu quero fazer política dando a minha opinião, sendo respeitado por ela, não sendo censurado pela minha opinião, ao contrário do que a esquerda faz. Pichação de muro, enfim, eu posso citar. Né? É uma anarquia, alguns protestos que não cabem, enfim... Não vou falar porque algumas coisas que eu acho que não caberia aqui. Mas nós não, a gente está fazendo uma política diferente, uma política de esclarecimento. Não é nem ensinamento, mas é esclarecimento. Né? Porque a gente costuma dizer, se você entende de economia básica, você já não é de esquerda. Se você tem um mínimo de princípio, você já não é de esquerda. Se você tem um entendimento de fato do que acontece no público e no privado, e quanto as decisões tomadas do público afetam o privado, se as pessoas soubessem o quanto elas pagam de imposto para fazer com que o Estado inchado use esse dinheiro para essa galera continuar se reelegendo, e aí a gente não fala só da imprensa. O Darlan falou, se fosse alguns anos atrás, nós jamais estaríamos aqui. E é tão fato, por quê? Porque o sistema político hoje, o que ele cria? Ele cria as emendas parlamentares para fazer um monte de parlamentar, distribuir um monte de emenda e amarrar um monte de político para continuar votando neles. Aí você vota porque... O político ele se retroalimenta. Então, tá ali a emenda parlamentar... E é selecionado, quero fulano, beltrano, ciclano. Perfeito. E o que é emenda parlamentar? É um Bolsa Família de luxo. Ah, não posso deixar de votar naquele político lá, porque senão não vem emenda aqui para minha cidade. Aí o prefeito fica amarrado, o vereador fica amarrado, as lideranças ficam amarradas, entende? E o parlamentar mantém todo mundo amarrado, acaba se reelegendo. Além disso, vem o fundão eleitoral. Vocês pensam que o fundão eleitoral, aquele fundão que foi aprovado, absurdo, que tira dinheiro da saúde, da educação, de segurança, é distribuído com igualdade para todos os candidatos para fomentar a campanha? Não. O cacique que está lá pega 4 milhões. O Darlan Jesus, o Rony Gabriel, que está tentando entrar na política, você não recebe nada ou uma migalha só para dizer que você está ali. Ou seja, isso não é para financiar a campanha, é para financiar projetos pessoais de pessoas que se mantêm no poder. Então, hoje com as redes sociais, quanto que você acha que custaria financeiramente para um político 60 milhões de visualizações por mês, que é o que eu tenho hoje sem gastar um centavo? Quanto custa 60 milhões de visualizações numa TV aberta? O Fantástico não pega isso. O Fantástico não pega 60 milhões de visualizações somando os 4 domingos do mês. Não pega. Entende? E hoje as redes sociais permitem um jovem vereador de 31 anos de Erechim falar para um público e alcançar 60 milhões de pessoas, não é falando sobre fazendo dancinha no TikTok. É falando sobre política boa, falando sobre princípios, falando sobre aquilo que a gente defende, aquilo que a gente acredita, porque daqui 30 anos eu vou estar aqui, meus filhos vão ter 31 e 32 anos, e a gente quer deixar um legado para essa nova geração. Entende? Enquanto tu vê que a maioria dos políticos eles estão se reelegendo pensando na sua própria aposentadoria, porque se estivessem pensando no Brasil, não iriam votar a reforma da Previdência, a reforma
tributária para transformar nesse absurdo que transformaram, fariam as reformas necessárias, cortariam o gasto do governo. Em 2027 não vai ter dinheiro nem para pagar o INSS. Não iam estar criando tantas isenções de luz, isenção de gás, algumas coisas absurdas que pesam no bolso. Sociais. Exato, que pesam no bolso do contribuinte. Agora, quando se fala em ensinar, quando você vai chegar lá na base, a maioria das pessoas, elas acreditam que quando elas estão recebendo uma isenção de luz, um Bolsa Família, que isso não vai atingir elas. Elas não sabem que aquilo atinge elas diretamente na inflação e aquele benefício que elas receberam vai por água abaixo. Por tudo que é de graça, alguém paga a conta, né? Não existe almoço grátis. Não existe almoço de graça. Você lembra, tu viu, há poucos dias eles aprovaram em primeiro turno, está para passar no Senado agora, a tal da isenção do IR até 5 mil. Sim. Em contrapartida, o governo Lula criou um imposto para quem ganha mais de 50 mil pagar 10%. Aí estão dizendo, nós estamos botando imposto nos super ricos. Esse imposto, a maioria dessas pessoas que ganham esse valor, que não estão no serviço público, porque daí não atinge o juiz. O juiz que está ganhando 70, 80, 90, 100. Tem juiz no Brasil ganhando 900 mil reais por mês, acima do teto constitucional de 47 mil. 900 mil reais por mês de penduricalho. Quase 1 milhão. De dinheiro público, do dinheiro dos seus impostos. Isso eles não atingem. Só que esse valor vai para o empresário. O que o empresário vai fazer? Criar um novo imposto. Então ele vai botar esse imposto no custo do produto ou do serviço que você consome. O cidadão que ganhou uma isenção ali, ele ganhava até 5 mil, ganhou uma isenção que vai ali no fim do ano, somado todos os meses, ele vai ter economizado 1.200, 1.500 reais, mais ou menos. Um salário mínimo. Quanto que acha que vai dar da inflação dele? Quanto que vai aumentar o produto? O cara que lava o carro dali a pouco dele, não, mas ele lava em casa, mas o valor da água, quanto que vai aumentar? Dá um valor, mas tira muito mais. Quanto que vai aumentar? Mas é que aí passou para o dono da transportadora, ele vai aumentar no valor do frete. Mas passou para o dono do mercado, ele vai aumentar no valor do produto. Mas passou para o cara da padaria, ele vai aumentar no valor do pãozinho. No fim do mês, você ganhou R$1.500 diretos de isenção de imposto, mas indiretamente você pagou R$2.500. Da mesma forma, o cara da CLT que recebe um salário de R$2.000, meu salário é R$2.000, mas para o patrão custa R$4.500. Caso são encargos sociais. Exato. Se fosse uma negociação direta, o patrão poderia pagar R$3.500 para esse mesmo cara que ganha R$2.000. Entende? E é assim que o Brasil vai indo. Por isso que a taxa de juros é tão alta, por isso que não toma empréstimo, por isso que tem que controlar a inflação. E quando a gente fala em ensinar, é fazer as pessoas entenderem a causa, ou seja, tem um problema, que é o efeito, né? A causa do problema. Causa e efeito, causa e efeito. E geralmente está linkada ao voto. Geralmente está linkada nas coisas que as pessoas acreditam, no papinho mole de política que as pessoas acreditam. Geralmente. Então quando a gente abre os olhos das pessoas mostrando isso é esquerda, isso é direita, isso é centrão, isso é sistema, isso presta, isso não presta, as pessoas acabam, meu Deus. Eu vou fazer um exercício até para quem está assistindo, né? Quiser me seguir nas redes sociais, é @Rony com Y, Gabriel, lá no Instagram. Tudo junto, Rony isso. Gabriel. Com Y. Faça o exercício, vão nos meus vídeos, qualquer vídeo. E leiam os comentários. Leiam os comentários dos vídeos. Eu não sabia disso. Meu Deus, cara, muito obrigado. Parabéns. Nossa, eles me chamam o melhor professor que nós temos hoje. Não sou professor, né, gente? Mas me chamam. Por quê? Porque as pessoas abrem os olhos de uma forma que eu explico que acaba prendendo elas querendo ouvir sobre isso. Porque as pessoas não querem ouvir sobre política. Me chama a atenção, Darlan, fazendo um comentário aqui do Rony, não é aquele político verborrágico, né? É aquele político, assim, um papo do dia a dia, né? Da hora, né? Sempre assim. Aquela coisa assim, não, e acho não, é por isso que tá aí. Não, meus vídeos são assim. É a nova política, né? Então a gente sai daquela velha política onde que é tudo pragmático, né? Sim. E a gente acaba, então, conseguindo entregar o que a gente pensa de uma maneira mais leve, né? Então, assim, e muito didática, né? E o Rony tem esse talento aí, né? Tanto que é um fenômeno aí, né? E eu acredito que tem muito a contribuir com o nosso estado. Com certeza. Só para fechar o bloco, depois nós vamos ao intervalo. O que é eu, como profissional de jornalismo, como jornalista, eu sei muito bem. A informação, ela é embalada para ser entregue a alguém. Exato. Se tiver a embalagem que a gente coloca. Perfeito. Eu posso embalar aqui de uma forma para você direcionar. É isso. Exatamente. A gente aprende isso na academia. O profissional da comunicação tem que repassar a informação. Muitas vezes é difícil a gente trabalhar com a imparcialidade. Talvez a gente vai ter nuances de parcialidade, mas a informação precisa ser passada da forma mais
original, natural, possível para o cidadão. Quem tem que fazer o juízo é o cidadão. Perfeito. A gente volta em seguida depois do intervalo. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A devolução
devolução de produtos através de 7 dias após a sua compra é um direito vinculado sim ao consumidor, mas quando ele não adquire os produtos de forma pessoal. Ou seja, comprou pela internet, comprou pelo WhatsApp, comprou pela forma e-mail, enfim, não fez a compra pessoal, o direito é automático. Não precisa explicar o motivo, você se arrependeu, você não gostou do produto, ou mesmo você achou ele muito caro, não gostou da cor, você pode exercitar esse direito. Quando você faz a devolução, os custos da entrega é uma obrigação já do fabricante ou de quem lhe vendeu, não é o consumidor que tem estes custos. E é um direito que você tem que falar imediatamente em um detalhe, você não pode utilizar o produto. Se utilizar o produto, automaticamente você perde esse direito. Lembre-se, direito de devolução 7 dias por compras não presenciais é estabelecido pela Lei do Consumidor. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a Entrevista do Dia. Entrevista do Dia sempre com o apoio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. A gente a tua consulta 54 3698 1103. E também CSG. Qual o teu jeito de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Descobre em www.csg.com.br o jeito que mais combina com você. Hoje, nossos convidados, o vereador de primeiro mandato do município de Erechim, o Rony Gabriel, que está com a gente aqui, e também do PL, e também o vereador do PL aqui de Farroupilha, nosso vereador Darlan de Jesus também nos estúdios. Rony, eu queria te ver um pouquinho também sobre esse cenário político. Nós estamos às vésperas de uma eleição, quando nota, outubro de 2026 está logo aí, né? E a gente sabe que o Brasil hoje está polarizado, né? Ou você é Lula ou você é Bolsonaro, né? Eu queria te ver um pouquinho sobre a polarização. A polarização, ela é boa ou ela contribui para esticar a corda ainda mais? Qual é a tua visão? A maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, você tem 2 partidos fortes, que são os democratas, que são a esquerda, e a direita, que são os republicanos. E eles vão fazendo essa alternância de poder, escolhem seus candidatos através de prévias dentro desse partido. Então, quando aqui no Brasil você vê alguém dizendo a polarização é ruim, geralmente é porque faz parte do sistema e quer se manter ali, se elege, depois se joga para qualquer um dos lados. Quem não tem ideologia não serve. Eu prefiro um cara que é de esquerda, mas ele defende aquilo, a gente sabe para que lado ele vai, sabe o que ele está fazendo, do que um cara que se diz de centro, que é antipolarização, mas te dá uma facada nas costas na primeira curva. Esse que é o ponto. Então, o cidadão que vem, sou antipolarização, sabe bem estilo leite morno, sabe? Leite morno, não serve. Não serve. Porque o cara da esquerda sabe onde ele vai te dar facada. Agora, o cara que fica ali no centro, veja bem, todo centrão sempre pende para a esquerda. Sempre pende para a esquerda. Pêndulo, né? Geralmente sempre vai mais para um lado. Sempre pende para a esquerda. Rony, mas por que todo centrão sempre pende para a esquerda? Presta muita atenção, você que está me ouvindo. Quando um governo se elege, ele tem os cargos. Quando um governo de direita se elege, ele corta cargos, ele corta privilégios e não tem tanto espaço para oferecer para esses partidos de centrão para ficarem roubando nas estatais, para ficarem pegando propina, para indicar o amigo, a mulher, o vizinho, quem fez campanha. Ou seja, a direita diminui o Estado para depois diminuir os seus impostos. Quando a esquerda ganha, eles aumentam o Estado, até porque eles são socialistas, então tudo tem que ser o Estado, e para eles aumentar o Estado e aprovarem essas propostas, quem que eles trazem para governar junto? O Centrão. Aí o Centrão vai lá e indica o amigo, o vizinho, o cachorro, a mulher, aí você vai ver mensalão,
aí você vai ver Petrolão, aí você vai ver INSS-ão agora, né, do INSS. Por quê? Para financiar, aprovar esses projetos e manter essas pessoas lá. Por isso, gente, sempre o isentão cai para a esquerda, porque a direita não tem nada para oferecer para eles. A direita não tem cargos para ficar oferecendo para eles. A direita tem austeridade fiscal, a direita tem princípios e um Estado menor. Então, se a direita nem é esquerda, é esquerda. Você quer a esquerda. O governador do estado do Rio Grande do Sul, quando foi direita e esquerda na cidade dele de Pelotas, para quem que ele apoiou? PT. Esquerda. Votou no PT. Por quê? Porque eles querem os cargos, gente. Eles querem se manter no poder. Tudo aquilo que eu falei no bloco anterior sobre o sistema, se retroalimentar, também faz parte disso. Então, aí eu sou antipolarização, a gente sabe o que tu é. Tu é um carguista, tu quer cargo, tu quer espaço, tu quer, se possível, roubar o dinheiro do povo e não ser descoberto. É isso. Simples assim. É assim que funciona. É assim, polarização é bom. Polarização é bom porque você sabe que as pessoas estão sem máscaras. Né? Quando você vê um político que fala aquilo, que defende aquilo e que é firme naquilo e que não muda, né, conforme o governo, porque não adianta nada. E quando eu falo e defendo a nova política, eu sou pré-candidato a deputado federal. Né? Tu falou, tanto eu quanto o Darlan, nós somos vereadores de primeiro mandato, estamos há 10 meses aqui. Darlan me falou aqui que aprovou 7 projetos aqui em Farroupilha. Eu também aprovei 7 projetos lá em Erechim, sendo um vereador de oposição, o que mais aprovou projetos na história de Erechim no primeiro ano. Por que isso acontece? Porque quando as pessoas botam gente nova, elas entram com sangue nos olhos. Sabe aquela empresa que você contrata um funcionário, esse funcionário entra, tá voando, aí vira amigo dos funcionários mais antigos, ele começa a fazer corpo mole. Política é a mesma coisa. Exatamente. Então não adianta... Contamina. E não adianta... E aí, independe de ser de direita ou esquerda, não importa. Porque tem político que é de direita, mas já foi da base do governo Lula, já foi da base do governo Dilma, já foi da base do governo Temer, depois é da base do governo Bolsonaro, agora está no PL, é bolsonarista. Tem partidos políticos que entram no governo, sai governo, sempre Se estão mantém. no governo. Não, tem políticos que entram no governo, sai governo, sempre estão no governo, e partidos políticos também. E nesse caso, não, agora eu sou bolsonarista. Não é bem assim que funciona. Essa gente que já está 4, 5, 6 mandatos precisa ir para casa. Porque não tem mais projeto de Brasil, não tem mais projeto de futuro, é só projeto de aposentadoria. É só isso. Sendo uma reforma eleitoral no Brasil, teria que mudar o sistema eleitoral do Brasil? Voto distrital seria mais benéfico? Não, eu não defendo. Eu defendo uma reforma eleitoral de fato, tá? Eu acho que é necessária uma reforma eleitoral, mas eu sou um pouco mais incisivo nisso. Eu defendo que o Brasil, por ser um país muito grande, ele deveria ter leis estaduais, assim como é nos Estados Unidos, os Estados Unidos do Brasil. O que acontece? Você tem a lei, por exemplo, que protege as florestas, né? O Código Florestal. A lei que protege a Amazônia é uma, mas ela não deveria ser aplicada aqui no Rio Grande do Sul. Outra realidade. Exato. Aqui é frio, lá é úmido, ou seja, são realidades diferentes. A lei que protege o indígena isolado da Amazônia não deveria ser aplicada ao indígena que anda de Hilux aqui no Rio Grande do Sul. Né? Que anda de Hilux e manda as crianças pedir esmola E faz pedágio. E faz pedágio. Exato. Não deveria ser aplicada. A lei de armas deveria ser estadual. A lei de drogas, inclusive, eu sou contra a legalização das drogas, mas a lei de drogas deveria ser estadual. E o Estado em Brasília deveria ser o mais enxuto possível. Quando se fala de reforma eleitoral, eu acho um absurdo que cada estado, independente de população, tenha, por exemplo, 3 senadores. Porque aí o Nordeste tem uma porrada de senador, o Sul nunca tem representatividade em Brasília. O Nordeste manda e desmanda. É o estado mais populoso. Deveria ter muito mais senadores, enquanto alguns estados do Nordeste deveriam ter no máximo 1. Por quê? Porque são muitos estados. Aqui no Sul nós somos só 3 estados. No Sudeste eles são 4 e assim por diante. O Nordeste são 8, 10, né? 8, 10, né? numa margem pequena. Também deveria ter essa reforma. Eu defendo uma reforma eleitoral onde permite o financiamento de campanha de quem quiser, da forma que quiser, investe no que quiser na campanha de quem quiser, acabe com o dinheiro público na campanha e as pessoas possam angariar e investir na sua própria campanha. Numa reforma eleitoral onde as pessoas possam falar e defender aquilo que elas acreditam. Eu defendo o fim do TSE. Eu defendo o fim da justiça trabalhista. Os contratos têm que ser feitos através de acordos civis das duas pessoas. Eu defendo o fim da CLT. Porque, meu Deus, está tirando direito. Não. Se as pessoas soubessem o quanto elas estão perdendo direitos, enquanto elas estão sendo massacradas pelo Estado, roubadas pelo Estado do seu próprio salário, por causa de CLT, leis trabalhistas, isso e aquilo, o quanto o Brasil está atrasado, se elas olhassem para os Estados Unidos, olhassem para alguns países da Europa, com certeza o Brasil seria muito diferente. Então eu sou muito mais incisivo do que somente uma reforma eleitoral. Está se preparado para a campanha política e chegar com firmeza colocando todos esses pontos? Eu não tenho problema nenhum em falar isso publicamente.
E quando me perguntam, Rony, tu está preparado para a campanha política? A gente sabe que numa campanha política a gente vai enfrentar gente que tem muito mais recursos, principalmente, muito mais estrutura, por causa daquilo que eu já falei, que são as emendas parlamentares, são as amarrações, são gente que deve favor aqui, são gente que deu cargo ali, são pessoas que vão ter mais dinheiro do fundo eleitoral. Mas é como eu disse, quanto que eles precisam gastar para ter 60 milhões de visualizações? Coisa que eu tenho sem gastar um centavo. Ou seja, a gente pretende ir para uma campanha, a gente vai ter investimento também, obviamente, estamos criando base, estamos com o Darlan Jesus aqui que acredita nessa nova política. Em todo lugar que eu vou do Rio Grande do Sul, o pessoal já me conhece, já acompanha o trabalho, o pessoal de direita, e o Rio Grande do Sul, ele tem isso de eleger sempre alguém novo e muito bem votado. Aconteceu com o Marcel Van Hatten, aconteceu com o Marcon na última eleição, nessa próxima eleição, se Deus quiser, acontecerá com o Rony Gabriel. Tá, olha aí. Bom, quero te deixar, sei que vocês têm compromisso em seguida. Darlan, te deixo com as considerações finais também. Eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, né, Damati, porque tu sempre nos recebe aqui muito bem, então, e é um jornalismo assim, ó, de extrema qualidade, né? Obrigado, a gente sabe que a gente precisa ter pessoas assim que entendem de democracia e que abrem espaço para todos os lados. Então, eu acredito que a liberdade de expressão é uma qualidade que a TV tem, que a tua TV tem. Então, muito obrigado, Damati. De coração mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Rony, te agradeço também. Fica lá os 3-4 minutos finais. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Assim, ó, confesso que apreciei muito te ouvir aqui. A comunicação, assim, ó, gostei muito. Que legal. Não, eu fico feliz, Leandro. Fico feliz pelo Darlan também, que faz um excelente trabalho, é uma referência para nós. Eu gosto muito da Serra Gaúcha, gosto muito porque aqui tem muita gente de direita, muita gente de bem, muita gente trabalhadora, né? E isso é uma coisa que faz a gente se identificar, né, com o povo de bem. O povo de bem precisa acordar aqui no Brasil. O povo de bem precisa acordar, o povo de bem precisa se movimentar e tomar de volta as questões públicas. Eu costumo falar o seguinte... imagina, você tem um pai, uma mãe e 2 filhos pequenos, no caso da minha casa. Meus filhos não comem doce, mas vamos supor que eles tivessem em torno de 8, 9 anos de idade. Quem paga as contas sou eu e minha esposa. Eu pago as contas, né? No caso, minha esposa hoje cuida dos meus filhos porque são pequenos, mas eu e a minha esposa pagamos as contas. Mas aí, se fosse uma democracia aberta onde quem não contribui toma as decisões, ou quem não tem condições toma as decisões, ou aquela pessoa que é dependente de algo toma as decisões baseado naquilo que é dependente, talvez se tivéssemos que fazer uma votação para ver o que nós comeríamos no almoço, meus filhos escolheriam sorvete. E se fossem 3 filhos, nós teríamos menos votos, eu e minha esposa, mesmo nós sabendo o que é melhor para o país. Isso é direita no país. Nós somos menos. Metade da população brasileira hoje depende de benefícios sociais. Uma boa parte da população brasileira são crianças e idosos e metade depende de benefícios sociais. Nós temos em torno de 20 a 30 milhões de brasileiros que estão trabalhando, produzindo, né, estão com seus CNPJs ativos, pagando impostos para sustentar toda a máquina. Ou seja, a gente é uma minoria de pessoas, mas está todo mundo tomando as decisões baseado no benefício que recebe. Então, o povo brasileiro precisa acordar. Dá nessa onda? Dá. Muito menos pela economia, que é de economia que eu estou falando, e mais pelo conservadorismo. Porque o cidadão pode receber um Bolsa Família, mas ele não quer que o professor da sua escola diga que o filho dele, menor, pode ser menino ou pode ser menina, e nem sexualizando as crianças dentro da sala de aula. O cidadão pode receber qualquer benefício social, mas ele não quer um presidente que diga que o usuário é vítima do traficante e mandar o filho para o trabalho e não saber se o filho vai voltar porque tomou um tiro de um traficante ou foi assaltado porque alguém roubou o celular dele para tomar uma cervejinha. Entende? O cara pode depender de qualquer programa social, mas ele não quer alguém que defenda a legalização das drogas, do aborto, tem princípios, é cristão. Ou seja, através dos princípios que a gente vai salvar o Brasil. Às vezes ainda não é da economia, exatamente porque a nossa educação é sucateada. Então é o resgate dos princípios. É o resgate dos princípios que vai salvar o Brasil. E quando eu falo, eu sou cristão, sou evangélico, mas quando eu falo de princípios, não necessariamente precisam ser os princípios baseados na religião, embora isso venha a reger, né, historicamente, né, o Brasil e vários países, né, do Ocidente. Mas eu falo de princípios básicos, que é um princípio de saber que você não pode roubar. É o princípio de saber que a grama é verde, o céu é azul, ou seja, o princípio de você ter que falar o óbvio,
Explicar para as pessoas, você é homem, você é mulher, a gente respeita a sua posição, mas você não pode fazer o que a esquerda faz, que é impor para as pessoas a própria visão de mundo daquilo que elas acham que é. Entende? Então, a gente tem que defender o óbvio, e como eu disse, né, e sempre venho falando o tempo todo, a grama é verde, isso é óbvio, dá para visualizar. O céu é azul, isso é óbvio, dá para visualizar. E o Lula é ladrão, isso é óbvio, dá para visualizar também. Tá bom, obrigado pela presença e sucesso na caminhada. Muito obrigado, Leandro. Obrigado. Tá aí. O Rony Gabriel foi nosso convidado hoje, juntamente com o vereador Darlan. Rony Gabriel, vereador do PL no município de Erechim, primeiro mandato, milhares de seguidores nas redes sociais. É um fenômeno e vem crescendo muito aqui no estado do Rio Grande do Sul. E vou usar uma palavra que acho que ela diz tudo, né? Simples. Simples assim. É simples como ele colocou. Simplicidade. Princípios. Valores. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Não tem como eu justificar algo que seja errado. Se está errado, está errado. Se é certo, é certo. Pronto, é só isso. Um abraço, até a próxima. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.